a gente trouxe nada mais, nada menos do que mulheres poderosíssimas que criam filhos homens, que criaram filhos homens já adultos, né? Então a gente vai conversar com elas porque com essa mulher de hoje que vai formar o homem de amanhã. Muitas vezes a gente se preocupa quando a gente engravida, né? Principalmente quando a gente sabe o primeiro resultado, como eu vou dar conta, como eu vou criar, como vai ser agora a minha vida daqui para frente, né? Como eu vou educar uma outra, será que eu vou ser capaz de criar um serzinho que está aqui dentro da minha barriga? Mas é muito mais do que isso, né, gente? Porque é uma educação que a gente vai dar. Que educação que eu vou poder transmitir para o meu filho, né? Como ele vai tratar uma outra mulher? Como é que ele vai se ver no mundo? Como é que eu vou criar meu filho para o mundo? Isso tudo são perguntas que nós mulheres fazemos o tempo todo. E eu quero nada mais, nada menos do que perguntar hoje para essas mulheres, né? Então, trazemos aqui Noêmia Frazão, que ela é empresária, certo, Noêmia? Isso mesmo, Claudinha. Obrigada pelo convite. Isso. Uma alegria estar aqui com você. Como é para você receber esse convite hoje? Como uma alegria, eu estou muito feliz, é um tema muito legal, né? Uhum. Eu sou mãe, né? Então tenho um menino aí que veio com um presente de Deus para minha vida. Então a sua preocupação que você trouxe é total de coerência, né? Porque Sim. A gente pensa desde a gestação até quando nasce. Como é que nós vamos educar quem ele vai ser no futuro, né? Sim. É isso tudo mesmo. Sim. E, gente, eu sou super fã da Noêmia, porque a Noêmia já fez rádio e televisão. Não foi, Noêmia? Isso mesmo. Então, tenho muito que aprender com a Noêmia. Eu tô agora engateando, gente. Nós temos muito que aprender. Nessa caminhada. E trazemos aqui a nossa convidada, Simone Lourenço. Simone, prazer que você está aqui com a sua experiência, com toda essa, né, estrutura que você traz. Ela é mãe de 4 filhos, gente. 4 filhos adultos, sendo 2 de pais diferentes e 2 filhos gêmeos do mesmo pai. E é casada há 25 anos e vó de 3 netos homens. Quer dizer, só deu homem nessa família. Então, quer dizer, é uma experiência incrível para trazer para a gente, né, como foi essa criação. Eu quero trazer um dado muito importante para a gente começar, para a gente abrir a nossa pauta aqui. Você sabe que uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, mostra que o Brasil tem mais de 11 milhões de mães que criam seus filhos sozinhas. É muito importante ressaltar que existem as mães solo, semissolo e as que criam com os pais. As mães semissolo são aquelas que têm o marido, pai dos filhos, mas eles não são ativos na educação dos filhos. Gente, vocês tinham ideia quanto alarmante eram esses dados? Eu não tinha ideia. Você tinha? Você conhece muita mulher que cria filho sozinha? Muitas. Hoje em dia ainda está mais comum, né? Hoje em dia as mulheres são mais ainda guerreiras, então tá bem comum. Antigamente era só tipo assim, não, porque fulano tipo, me abandonou. Não, hoje a mulher fala, eu não quero, vou seguir sozinho, entendeu? As mulheres estão mais, então... Então as mulheres estão mais empoderadas do que elas querem, elas não estão permitindo se levar pelo relacionamento. Exatamente. Não, antes a mulher aguentava mais coisa, hoje não. Então ela olha, não dá. Ela vai seguir, ela tem estudo, igual ela tem estudo, é empresária. Eu não é meu caso, entendeu? Mas tem estudo, é empresária, sabe? Tem educação, vai poder educar aquele menino. Então... Muito por isso também se deve a isso. Não é como antigamente, né? Que o cara, eu não vou sumir, eu não quero, não sei se é meu, blá, blá. Não. É porque as próprias mulheres também... aceitam qualquer coisa. Entendeu? Você acha que as mulheres são mais exigentes? Sim. Você vê assim também, Noêmia? Sim. Como você acha que estão as mulheres hoje? Eu acredito que essa questão da mulher moderna e ver que ela não precisa mais estar num relacionamento abusivo, né, por condições financeiras ou por questões psicológicas. As informações estão muito mais fáceis, acessíveis, os profissionais de autoajuda, né? Então existe já uma grande rede, um grande movimento e que só vai aumentar, né? Que vai vir trazer essa conscientização para as mulheres que para o modelo de casamento ele precisa ser respeitoso, né, entre o homem e a mulher. Então, quando a gente está falando assim sobre criação de filhos e Sim. o homem de hoje, as mulheres de hoje criam os homens de amanhã, é nesse modelo, né, que encaixa perfeitamente nesse modelo. Porque as mulheres hoje estão mais
ativas, mais responsáveis sobre a sua autonomia financeira e mais consciente que não precisa mais estar num relacionamento abusivo ou por questões financeiras ou por questões psicológicas, né? Não, aquela mesmo diz, não aceita mais qualquer coisa, Sim. né? E aí essa consciência, essa rede de apoio que está se formando entre as mulheres, né, e a ajuda de profissionais como você, psicóloga, que traz essa consciência, expande isso para a mulher, deixa ela muito mais seletiva, né, para os relacionamentos. E os homens ficam assim, e agora? Como é que eu fico nesse relacionamento? Como é que eu entro nesse relacionamento? Você Né? acredita que os homens, eles estão um pouco perdidos dessa nova mulher que está aí empoderada, que sabe o que quer, sabe o que vai fazer e assume esse papel dentro da sociedade? Ah, sim, acredito, porque a mulher moderna que assumiu aí o trabalho, assumiu a sua independência financeira, a sua liberdade, o seu ir e vir, né, muitas outras questões que a mulher foi emancipada e conseguiu, teve a sua conquista, ela vem com um modelo de criação diferente do homem, né, que está sendo criado por gerações anteriores, e que vem para um modelo de casamento um pouco mais conservador. Então, está tendo um desalinhamento, na verdade, de expectativa, tanto da mulher com o homem, que espera encontrar um homem mais empoderado, mais permissivo, mais liberal, né? E o Mas, homem... ao mesmo tempo, ela quer a proteção, ela quer o cuidado. Então, ela espera isso do homem e ele não sabe dar. E ela espera algo ele espera algo da mulher que não sabe dar. E por ela ser empoderada, talvez ele ache que ela não precise disso. Porque ela já é completa. Só que ela precisa desse cuidado, desse olhar, desse prover. E eu me incluo nessa, né? Eu me incluo nessa, né, Claudinha? Eu também me incluo nessa. Eu me incluo nessa. Também. Estou E sou uma mulher divorciada, moderna. né? Divorciada, tenho um filho homem de 7 anos. Tenho toda a minha liberdade, autonomia de construção de carreira profissional, de autonomia financeira, mas eu espero um homem mais acolhedor, um homem provedor, um homem respeitador, que respeite o meu espaço, mas também que dê valor à família, né, que busque valores conservadores da família. Então, o homem às vezes fica pensando nisso. Será que ela precisa de mim? É justamente isso, porque por ser moderna, talvez eles achem que a gente tem uma outra concepção em relação à realidade, né? A vida, e não é. Não, e não é. A gente é provedora, a gente tem a nossa independência financeira, é autônoma, é independente, é livre, mas também a gente quer um certo cuidado, a gente segurança. quer segurança, né? Quer esse homem conservador também. Que o é aquele homem, que abre a porta para você. O provedor, ser provedor e trazer a segurança para a mulher é o que ela busca. Sim. Busca a segurança e Sim, o prover. sim. Não, se ela vê e não é um provedor prover tudo, né? Não. Você pode até rachar ali, não tem problema nenhum, né? Desde que você tem o seu dinheiro, ele tem o dele, quer dizer, vocês podem juntos, né? Fazer viagens juntos, né? Sonhar juntos, de certa forma. Mas que seja um homem também que te dê uma atenção. Né? Que saiba te respeitar e que seja feliz ao teu lado, que saiba a mulher que ele tem ao lado, né? Porque eu vejo assim, todo grande homem, ele tem uma grande mulher por trás. Concorda? Sim. E eu vejo assim que essa solução para o homem achar que a mulher quer é fazer um alinhamento, né? Ver a perspectiva que fomos criados com culturas diferentes e já existe a complexidade. Gêneros diferentes e complementares. E gerações também de criações diferentes. Então, tem que perguntar para a parceira, para a mulher que quer se unir, qual que é o alinhamento de vida dela, se condiz com o alinhamento de vida dele, né? Para que os juntos possam aí casar, ter seus filhos e trazer para dentro do seio familiar o máximo possível de base de criação para esses homens, né? Para essas mulheres. E respeitar, né? Porque tanto um quanto o outro, ele traz uma base da sua família de origem. Isso precisa ser respeitado também, né? Qual é a cultura que eu trago, né, da minha ancestralidade para dentro desse relacionamento? Porque nós somos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. E o restante do meio. Do meio, né? Então, isso tudo precisa ser respeitado e ser olhado com amor. Né? Eu não gosto disso. Vamos conversar. Por que você não está gostando disso? Qual é o nosso ponto de equilíbrio? Né? Onde que a gente pode chegar, que a gente pode falar a mesma língua aqui? Não é verdade? Concorda? O que você acha? Do seu ponto de vista, casada há 25 anos, Simone. Como você vê o que a gente está falando? Eu acho que nós mulheres somos muito complicadas para a cabeça dos homens.
É, você acha? Você acha que é difícil eles Eu tenho entenderem? 4 filhos homens que às vezes eu tenho que falar. O homem ele é muito esperto. É igual eu tava falando, filho, vê a data. Mulher é data. Mulher não precisa dar uma caixa de bombom, dá uma flor. Mas lembra. Mulher é data? Tem que lembrar das tem que datas. lembrar da data, né? Mulher é muito data. Ela é muito. Ai, fulano não lembrou do dia que nós casamos. O homem Sim. não, se você. Eu, como mãe, a minha nora mesmo, sabe? Eu falei pra ela: ó, meu filho é assim, assim, assim. Ela acreditou. Ela achou assim que. Não, ela não quer que eu case com ele, sério, né? Tá falando dos defeitos dele. Sim. Nós, mulheres, não confiamos em mulheres. Nós queremos coisas que é difícil. A mulher, às vezes, o rapaz chega o que você tem? Nada. Sim. Nada pro homem é nada, gente. Sim. A gente não é, né? É um monte de coisa. Nada, sabe? Então, é difícil, gente, pro homem. O papel da mãe, desde que nasce, é esse. É tentar explicar o que eu, que sou mulher, às vezes não entendo. De mim. Sim. Então, como é que eu vou explicar pro meu filho uma coisa que, às vezes... Mulher muda muito de pensamento, mulher fala várias coisas ao mesmo tempo. Vamos perguntar pros homens da plateia que estão aqui, o que eles acham? Boa ideia. Homens, por favor, vocês acham as mulheres complicadas? Muito. É? O que você acha de complicado na gente? Conta pra gente aí. Vocês, além de serem indecisas, existe gente indecisa também. Indecisas? Vocês colocam um ponto de interrogação na cabeça da gente, quer que a gente adivinhe as coisas, e eu acho que o homem é preto no branco. Exatamente. Não. É, eu acho Às que... vezes você quer que a gente adivinhe uma coisa, não adianta. Eu acho que desse ele tem um pouco de razão, sabia? Eu também acho, Matheus. Eu também acho que você tem razão. Ele fala que nós, mulheres, deixamos um ponto de interrogação. A gente não é clara na hora de falar o que a gente realmente quer. Né? Então, às vezes, a gente quer ser lembrada, mas não fala que a gente quer ser lembrada. Como é que vocês, que são objetivos, vão lembrar que a gente quer ser lembrado? Amor, tal data. Hoje é nosso aniversário de casamento. Não custa nada dar um lembretezinho, né? Deixar alguma coisa ali no espelho, tipo aquele... Como é que chama aquele negócio que a gente coloca? Post, né? Post-it. Um post-it assim, lá ali Geladeira. na geladeira, ou quem sabe ali no espelho do banheiro. Às vezes para a mulher é uma data importante, mas para o homem não. Que nem a sua ideia, ela é jornalista. O dia do jornalista para ela é importante. Ela quer que eu lembre a data. Eu não sou jornalista. Sim. Entendeu? Então, às vezes, é uma situação tão simples que fica... Sim, concordo perfeitamente. Valeu, viu? Valeu. Tá vendo, gente? Como é sempre bom um outro olhar. É sempre bom um outro olhar. E isso aqui é importante, gente. Então a gente quer que essa plateia que esteja aqui, que realmente tenha essa troca e tenha esses dois olhares, né? Tanto do masculino quanto do feminino. Você vê até como mãe. Às vezes meu filho chega pra mim e fala assim, mãe, faz um carreteiro. E às vezes eu tô lá abrindo a geladeira e falo, o que é, mãe? Eu falo, queria comer um negócio, não sei o que é. Não dá pra descomplicar, né? Sim. A gente não podia ser igual o homem falar assim, nossa, queria comer um chocolate. Não. Né? Sim. Eu várias vezes falei pro meu marido, nossa, eu queria comer alguma coisa. O quê? Ai, não sei. Eu não sei. Imagina ele, né? Então é difícil. Então realmente nós somos complicados, Eu né? acho um pouco. Como é que eu, que já sou complicada, vou explicar para meus filhos a complicação que eu mesma às vezes não entendo de mim. Dias que você tá, né, como é que fala? Com cólica. Né? Aí você fica, meu filho, quando a mulher tá com cólica, ela fica mais nervosa, ela fica, sabe? O homem já pensa, eu tenho culpa. Sim. Né? Sim. Então é muitas coisas. E as mulheres também. Eu não tenho filha mulher, né? Então não tem como. Eu tiro por mim. Né? Eu sinto cólica, eu sinto dor de cabeça. Mas eu não tenho uma filha mulher pra falar. Sim. Uhum. Mas eu acredito, gente, que a base de tudo, quando a gente vai criar, seja um homem ou uma mulher, é o respeito. Sim. Né? Eu acho que se a gente passar isso para eles, como lidar com uma mulher, como respeitar uma mulher, Como ouvir. e como a gente demonstra isso, porque veja bem, se você é casada, como é que seu marido trata você? Se ele vê, porque o homem, ele é sempre a figura do pai, do masculino. Se ele vê o pai tratando a mãe de uma forma abusiva, violenta, o que você acha que ele vai representar dentro de uma sociedade quando ele crescer?
O mesmo. O mesmo. Depende, não é porque meu pai é alcoólatra que eu vou ser, né? Eu Sim. acho que depende do seu caráter. Você vê sua mãe sofrendo, uns são capazes até de apoiar o pai. Sim, verdade. E outros se apegam à mãe, não vai fazer isso com minha mãe. Minha Sim. mãe. Ou eu vou repetir um padrão, ou eu vou Repelir. Repelir. Isso. Então, entendeu? A gente, você vê, a gente fala Mas tanto do papel do homem, mas a gente como mulher, a gente já fala assim... Mas a via de regra é ele copiar. A via de regra é ele ver e repetir aquilo que ele está visualizando. Principalmente na fase infantil, né? Sim. Quando a criança vê aquele tratamento, aquela tratativa, ele pode não crescer e ser um alcoólatra, ele pode não crescer, pode repetir ou repelir. Mas a tendência é ele ser fruto do meio, é ele copiar, porque ele vem zeradinho quando ele sai da barriga da gente. O registro que ele vai ter ao longo da vida, e isso eu falo porque eu também sou formada em coaching, a gente sabe que o comportamento humano é estudado da seguinte maneira, ele repete, ele registra aquilo e dentro daquilo ele vai repetindo. Em algum momento da vida dele ele pode não ser um alcoólatra, mas ele vai ser uma pessoa abusiva em outras áreas, repetindo aquele comportamento abusivo que ele viu com o pai ou com a mãe ou com alguém, que ele não soube entender, que ele processou errado. E ele vai repetir aquilo com uma outra área da vida dele. Ele não vai ser alcoólatra, mas ele vai ter um outro vício emocional que vai estar ligado àquele momento. Sim. Então, assim, nós somos fruto do nosso meio, né? Nós temos que tratar isso para que a gente possa ser o mais possível ser humanos melhores, resolvidos com essas questões infantis, pessoais, porque passamos por isso na infância. O meu pai viveu com a minha mãe um relacionamento abusivo também. Era um pai violento. E nem por isso eu casei com um homem violento. Ao contrário. Você repeliu. Eu repeli. Mas você tá na porcentagem menor, porque a tendência Isso. seria... eu que repeti o mesmo padrão da minha repetir mãe. o padrão da mãe. Isso. Né, o mesmo padrão. Ó, a minha mãe ficou viúva, criou 5 filhos. Minha mãe nunca fumou, era uma costureira. E todos os filhos dela eram fumantes. Não houve dentro da casa, como você, essa situação. Não houve. Então, é por isso que às vezes eu contesto. Eu trabalhava numa casa de faxina e ela falou, fulano é ruim porque apanhou muito. Olha o que eu tô falando aqui, eu tenho irmãs muito mais velhas que eu. Nós apanhávamos muito. E quando eu saí de casa, eu falei assim, eu vou ser diferente. Sabe? A gente, como mãe, como mulher, a gente se cobra muito. Sim. Entendeu? De falar que, não, meu filho, eu vou tentar. Mas é quase impossível. Não vem com bula. Sim. Não vem, sabe? A gente tem esperança, a gente quer, mas a gente também depende da forma que a esposa ou a namorada que ele escolheu seja. Porque igual eu falei pra você, quando se apaixona, muda assim o olhar. É que nós é temos... uma hora que você não pode se intrometer, é uma hora que ele, é a escolha dele. Chega uma hora, todos nós temos vícios. Igual você falou, às vezes não vira alcoólatra. Eu virei fumante sem ninguém na minha casa, quer dizer, sem minha mãe fumar, não tinha esse exemplo. Entendeu? É que, na verdade, quando a gente fica sem parâmetro, a gente fica sem base de avaliação. Sim. Isso pode ser, a gente contesta. Sim, mas quando a gente vem com base científica de que quando você não repele, você copia, isso é padrão. Então, a maioria ou copia ou repele. Só que nós somos a minoria de que repele. Agora, quando a gente tem um padrão de educação buscado ali, digamos assim, não respeitando, claro, a fé de cada um, mas quando a gente pega uma frase escrita na Bíblia, que Jesus, o nosso mestre, fala o seguinte, ensina teu filho o caminho que ele deve andar, que quando ele crescer não se desviará dele. O que ele quis dizer? Se você der uma boa educação, se você der um bom princípio, se você der bons valores, com fé que você der, ele vai seguir o teu caminho. Sim. Claro que ele tem o direito e o livre-arbítrio de errar, e você de não se culpar. Porque se você fez o que é certo, se você ensinou pelo bom caminho, ele pode sim errar, mas você não pode se culpar por isso. Porque quando criamos seres humanos, nós temos que saber que aquele ser humano ele tem o livre-arbítrio de escolha dele de erros e de acertos. Eu não ensinei meu filho você fazer isso. Mas você fez. Bem, o erro é seu. Você sabe as consequências desse erro. A culpa foi minha dele ter feito aquilo? Não. Eu ensinei que isso era errado. Ele quis fazer o errado sabendo que estava errado. Então, você como mãe fica isenta
do pecado, digamos assim, da escolha do outro, porque a responsabilidade foi minha de eu ter falado o que é certo. Quando a gente traz aqui as mulheres de hoje transformam os homens de amanhã, não é trazendo para nós a responsabilidade do erro dos filhos, né? Mas sim a direção em que nós temos que dar para ele como base, para que ele possa acessar a boa educação e fazer a sua escolha, né? Então, agora a gente por experiência própria, você se sente culpado. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha, por exemplo, tem um exemplo de um paciente que ele, a vida inteira ele escutou, tá, que o pai batia. Então, com certeza, se o pai batia, o pai dele, o pai do pai, também batia nele, certo? No caso, o avô batia na avó. O avô batia na avó e o avô também apanhava muito do pai. E aí vem esse pai batendo no filho. E aí, quando ele batia no filho, ele falava assim, eu bato porque eu te amo. Ele cresce, essa criança cresce, ele vai para os relacionamentos dele como? Batendo na mulher, porque é uma forma de amor. Eu bato porque eu te amo. A forma de amar que ele aprendeu foi bater. Foi bater. Então, se eu bato, é porque eu gosto de você. Porque eu quero te educar. Entendeu errado. Ele entendeu errado. E olha só, isso foi passado pelo pai. Ele confundiu os amores, né? Sim. Porque o amor que você tem numa mãe é completamente mas o amor mas que um olha pai só, tem no filho. mas ele não teve outro parâmetro. Ele só tem aquele parâmetro. Então, pra ele, aquilo é amor. Aí, quando ele conhece uma mulher que mostra pra ele que o amor pode ser diferente, que você pode amar, mas você não precisa bater para você mostrar que você ama, tá? Existem outras formas de amar que não precisa usar a violência. E aí ele começa a entender, gente, que estava errado. Que ele estava errado. E ele não fazia isso porque ele era mau, é porque ele achava que isso era um amor. Não tinha parâmetro, né? Era um parâmetro. Tá? Então, qual é o parâmetro que a gente está mostrando para os nossos filhos? De que forma que nós estamos educando os nossos filhos? Verdade. Né? Qual é o parâmetro que a gente tem? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Qual é a influência dessa mãe, dessa mulher, na vida desse filho homem? Esse bebezinho, esse menino que está aí, né? Vindo para o mundo agora. Qual é o papel primordial nosso? Eu acredito que o respeito, né? É o que você já começou falando. O respeito, principalmente por ela mesma. Porque se ela sabe que ela vive um relacionamento saudável, ela tem condições de continuar nesse relacionamento para criar o seu filho. Agora, se ela vive num relacionamento, que esse relacionamento se torna abusivo, tanto para ela quanto para a criança, ela já faltou com o princípio do respeito. E aquele ambiente não serve para ela, porque existe a causa e efeito da violência com ela e a causa e efeito da violência com o filho. Eu sou filha de pai violento. Eu sei o que trauma e o que isso me trouxe. Não é saudável. Nem foi para minha mãe e nem visualizar. Isso que aconteceu. Então, quando você tem respeito por si mesma, que você matou toda a charada, digamos assim, de toda essa conversa. Quando você tem respeito por você mesma e você se coloca diante de um relacionamento sério, produtivo, de respeito, aí é a base de todas as coisas, né? Agora, quando falta o respeito consigo próprio no seu relacionamento, já não é base para você estar no relacionamento para você criar seu filho. Sim. Porque ele vai visualizar aquilo ali, principalmente. Então, que moral que você vai ter para explicar para o seu filho como que a mulher pode ser tratada? Sendo que você mesmo não se respeita e não se coloca numa posição de ser bem tratada, né? Então, assim, o respeito primeiramente a si, né? Para estar ali dentro de um contexto de um relacionamento e respeitar o seu filho, entender que o caminho em que ele deve andar é mas ele é livre à escolha, para que ele possa acessar aquela criação, acessar aquele conhecimento e fazer as escolhas dele. E utilizar isso como parâmetro, né, que Cristo disse, ensinar o teu caminho, o teu filho, ensinar o caminho que o teu filho deve andar. E quando crescer, com fé ele não se desviará dele. Então, se você ensina e você dá o teu conhecimento, ponto. A tua responsabilidade ali foi feita. Agora, se ele vai fazer coisas erradas, ele vai assumir o conhecimento. Falei, bem, você fez, mas você sabia. Bem, não foi isso para que eu te criei, não foi para isso que eu te ensinei. Então, a autorresponsabilidade da mulher nessa criação é dela. E isso eu vejo, Cláudia, como indelegável.
né? Eu não posso delegar isso para uma empregada, para uma funcionária, para uma Pra tia, escola. para a Que geralmente é escola. delegado à escola. Isso é da mãe, isso é da mulher, para que a gente possa criar amanhã homens que possam respeitar as suas esposas. Primeiro, esse homem tem que respeitar a mãe que tem, respeitar os valores, né? Sim. E saber que essa mulher também se respeita, que ela não se coloca num relacionamento abusivo. Para que veja, filho, esse não é o relacionamento ideal. O meu relacionamento ideal é assim. Então, esse é o modelo que o seu filho vai acessar, seja através do exemplo, Sim. ou também da oratória, né? Você Da sabe própria que eu- fala, sabe né? que eu vi um vídeo no Instagram muito interessante, falando assim, ó. O pai tava brigando com o filho, porque o filho tinha levantado a voz pra mãe. Então o pai chegou e falou assim, olha, você viu esse vídeo? Eu vi esses dias. Você viu? Aham. Tipo assim, você já viu eu fazendo alguma vez isso com a sua mãe? Aí o filho, não. E por que você faz isso? Eu não permito que você faça isso. Você vai lá e pede desculpa para sua mãe agora. Porque você nunca viu isso aqui dentro de casa. Então você não tem o direito de fazer isso. Gente, eu achei muito bonito isso. Né? É porque É é o a pai imagem do dando o pai. exemplo Acho que não se trata assim, né? que não se trata assim uma mulher. Porque Porque ele nunca tratou a mãe dele assim. E naturalmente os meninos fazem isso. Fazem. Eles testam isso na mãe, né? Eles testam esse comportamento na mãe. Eles crescem pra cima da mãe, digamos assim. Agora, quando tem um pai aliado, ou, né, digamos assim, a gente tá falando com uma margem muito grande, como você disse, muitas mulheres divorciadas, muitas mulheres mães Sozinhas, solo, sozinhas. né? Tem que ter essa rede de apoio aí de um homem, de um tio, se tiver, isso seria essencial, que pudesse dar esse norteamento, né? Falar assim, não é assim que você trata a sua mãe, não é assim que são os valores, né? Porque esse foi o fundamental chamariz pro cara falar assim, ô cara, peraí, quantos anos você tem? Sim. Não é assim. Primeiro você tem que entender que essa mulher que você tá te maltratando, que é a tua mãe, é a minha mulher. Sim, sim. É a minha mulher. Você viu só? Fortíssimo, Nossa, né? fortíssimo, gente. Fortíssimo. Eu fiquei arrepiada a hora que eu vi. Bom, gente, mas olha só. Você que tá aí na rádio ou você tá aí no Instagram, você manda pergunta pelo direct. E você que tá na rádio, entre em contato no nosso WhatsApp, 99290-7396, para você fazer as suas perguntas. E a galera ali da plateia podem fazer suas perguntas. Vocês estão meio tímidos ainda, né? Acho que é o primeiro dia ainda. Mas logo vocês já estão mais familiares aqui com o ambiente. Mas olha, e você, Simone, como você vê essa influência da mãe nesse filho homem? Essa influência da mãe Lá mulher. em casa sempre foi assim, o respeito e a verdade. Então, todas as brincadeiras, a adolescência, a cachaçada, sempre foi em casa. Sempre. Porque certo ou errado eu estou vendo. Né? Perfeito. Fez errado, eu quero a verdade. Porque, na verdade, se você fez errado, a gente vai resolver depois. Né? Vamos ver o que você fez de errado. Aí vai haver um castigo, eu sou sua mãe, né? Mas não vai ficar aquela história, mas eu tava em tal lugar e fulano falou que foi assim, 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 não foi. Quebrou o cano lá em casa, eu vi, quebrou, beleza. Tá na minha casa. Foi na casa do vizinho, vai falar, foi seu filho que quebrou. Sim. E de repente ele chega pra mim e fala, não foi, mãe. E aí? É uma criança que tá falando pra mim que não foi, e um adulto que tá falando que foi. Sim. Não é verdade? Então sempre a verdade. Se tiver que apanhar, se tiver a verdade. Então, eu nunca tive esse problema com eles. Entendeu? Eu deixei em casa, eu fiz. Fez. Bem fez. Vamos dar um jeito. E a confiança também, né, Simone? Eu Porque se prezo alguém muito pela chega e confiança fala com pra meu mim, filho. Não, ele fez. Eu olho pra ele e falo, mãe, não foi assim. Eu posso confiar nele. Eu também. Que Eu não também foi confio. isso. Aham. Entendeu? Agora, tem mãe que fala assim, não, mas meu filho tá falando que não é, e às vezes é, gente. Se você não Sim. criou seu filho, se você põe nele medo, se minha mãe souber, minha mãe vai me bater. Não que eu sou da época que o tapa era bom, né? Aham. Então, E podia, né? e podia, né? Então, a verdade, o respeito e a verdade. Em relação à mulher, eu acho muito complexo, até pra mim que sou mulher, então pra eles, né? Mas a gente ensina respeito e verdade. Mãe, fiz, errei, vamos assumir responsabilidade, né? As mulheres estão empoderadas, estão saindo para trabalhar e os homens estão ficando mais passivos. Aham. Mais passivo. Porque ele olha aquela mulher, bom,
ela faz isso, ela faz aquilo, ela põe um parafuso, ela sabe. Aí a mulher fala, meu marido não fez, eu vou pagar. Fulano pra fazer, eu posso, eu trabalho. Aí vai destruindo o homem pouco a pouco. Sim. Porque ele não se acha mais. Não quer mais, não tem porquê. Ele não tá preparado Se pra a mulher minha moderna. mulher pode fazer aquele parafuso, que era o meu trabalho, por que também eu vou pegar esse cara e vou fazer? Você não faria isso? Sim. Se você tem uma pessoa que vai fazer, não é questão de ser homem ou Tá, mulher. mas hoje, aí a minha pergunta é, hoje, né? A mulher de hoje, essa mãe de hoje, está ensinando esse filho a trocar a lâmpada? Sim. Sim. Será? Sim. Porque às vezes você cobra algo que Quem? eles não sabem. Gente, Porque quem com se esse... empoderou foi as mulheres. As mães continuam ensinando a mesma coisa, só que eles vão crescendo e observando. Entendeu? As mães, não, ela não muda, ela vai sempre ensinar o certo pro filho dela. Filho, você é provedor. Ela é mãe. Só que ele cresce, ele vai pra escola, ele vai vendo sociedade, ele vai observando. As mulheres não precisam mais desse papel. Sim. Então não adianta você, mãe, ensinar o seu filho, ele não vai ficar naquele núcleo, gente. Entendeu? Ele não vai ficar. Aí vem o homem moderno pra mulher moderna, né? Aí a mulher não... Vários homens, hoje em dia eu vejo a maioria da mulherada falar assim, meu marido só quer ficar em casa. Cara, meu marido não cai pro quintal. Meu filho cai pro quintal. Você entendeu? E às vezes quando a minha nora vem falar, tem um armário e ele não quer colocar, eu vou lá, falo, pô, fulano, é seu trabalho, você tem que fazer. E eles emburram e param, porque ninguém quer trabalhar mesmo, gente. Ninguém quer, chega cansado do serviço, não quer nem ouvir falar que filho deu trabalho. Aí Entendeu? Aí esse mulher homem que não chega. tá apurado de ter a mulher moderna, ele tem que ser reciclado, digamos assim, na minha opinião. Ele tem que ser alinhado, que o papel dele é sim trocar a lâmpada. Tá Mas tudo aí bem, é você. mas transcende Aí não é mais disso, a né? mãe que vai mostrar. É, não. Não é mais eu. É a Aí mulher pessoa- moderna, né? Aí é a relação você, mulher, já não é mais mãe. A É. minha parte, eu nunca vou falar, filho, pega a sua mulher e dá um cacete nela. Filho, vai ali, se a mulher não tá sabendo mesmo, dá uma paquerada. Jamais, mãe é mãe, gente. Ela vai ser a mãe tradicional. Sim. Filho, você vai casar, filho, você tem que estudar. Eu queria que meu filho fosse um médico. Você não quer que seu filho seja alguma coisa? Médico, que eu digo que ele seja alguma coisa. Mãe não muda, gente. Mãe não cria filho pra roubar. Mãe não cria filho pra... Mas as mulheres estão mudando. Entendeu? É a namorada do meu filho, é a vizinha minha, é essa que eles vão observar. Porque É a mulher moderna. ele vai olhar como mãe. É, a mulher Entendeu? moderna. Não interessa se eu trabalho fora, eu vou chegar em casa e falar, não, você vai fazer, acabou, eu sou mãe, ele vai fazer. Mas ele vai olhar a vizinha, a filha da vizinha, a sua filha. Então, trata-se das nós mães também mostrarmos isso para as nossas filhas. Tá vendo muita Então cobrança. vocês acreditam que a criação das meninas é diferente dos meninos? Tá sendo diferente, tá sendo muito. Filha, você pode, você pode, você Ah, pode. E a mulher cresce com você pode. Se eu posso... E tá tudo bem que ela pode. É sim, mas... só E que tá aí tudo bem pra ele também entender isso. É que o homem de hoje e a geração dos nossos filhos precisa ser educada pra entender que isso não tira o papel dele da masculinidade e nem tira a vontade da mulher de ter um homem protetor e que traga segurança. O que acontece é que foram atribuídas à mulher, ela ficar em casa. Mulher toca piano por quê? Porque ela tem que se apresentar em casa, pra família, pras pessoas que estão ali. Mas isso E faz quem muito que- tempo e atrás, quem hoje que- em dia a mulher lá tá de E barriga, quem que não pega tem mais e quem que pega o violão? Quem que sai pra rua? O homem. O homem. Então, se a gente for buscar a educação lá de trás, foi imbuído tudo muito isso. Sim. Né? Que ela que fica. Então, essa barreira da mulher moderna de trazer tudo isso, trouxe pro homem a confusão. Tá, qual que é o meu papel? Se a mulher tem dinheiro para pagar isso, para fazer isso, então não sirve para fazer isso. Não, você serve, mas vamos pagar para fazer. Então, assim, existe esse alinhamento de expectativa que tem que ser feito entre o homem e a mulher moderna. Mas a mulher não fala, eu vou pagar, você sabe, mas eu vou pagar. Geralmente ela fala, você não faz,
Então eu vou pagar pra fazer, gente. Vamos ser sinceros, é assim. Então... A mulher não fala, queridinho, como você não pôs isso aqui, eu vou pagar, né? A gente vai tentar. A gente não fala, Não. a gente Bem, fala, caramba. Não, a gente não. E a gente fica pedindo umas 10 mil Quantas vezes. vezes eu pedi pra você fazer? Você não. A gente não tem também toda essa delicadeza. A gente perde a paciência, entendeu? Porque a mulher, vamos ser bem sinceros, a mulher, ela tem aquela 1 milhão de tarefas. Ela, assim, hoje em dia a gente tá no mundo moderno e depois da pandemia tem muita gente que trabalha home office. Ok, trabalha home office, tá. Você fica o dia inteiro em casa, mas você não conseguiu fazer nada hoje. Mas por que a mulher trabalha muito hoje, gente? Por que a mulher trabalha? Por que ela assume esse monte de trabalho? Por quê? Por que a mulher? Porque, tipo, o seu marido não vai falar, não, cara, você vai trabalhar home office, você vai fazer isso. Seu marido vai falar isso pra você? Não, não vai. Você vai assumindo pouco a pouco. A gente vai assumindo. Eu sei, porque meu marido trabalha e eu passo roupa. Meus filhos tá tudo grande, eu tenho problema de coluna, eu precisava passar roupa. É porque a gente não quer depender dos homens. Exatamente. A gente não quer depender deles. A gente vai assumindo porque a gente fala que a gente quer uma vida melhor. A gente tem puxó. Então a gente não pode cobrar o que a gente está construindo pouco a pouco. Mas o problema não é esse. Não é trabalhar excessivamente, não é isso. É a questão da organização, é a questão da parceria e do companheirismo. Isso. Que precisa existir dentro de uma casa. Isso Entendeu? mesmo. Quando você muda de casa, você pega e fala assim, nossa, eu quero arrumar tudo, porque você quer ver aquilo ali tudo pronto. Você quer ver a sua filha. Eu entendo, eu fui criada assim, que a minha casa é o meu lar, é o lugar que é o meu cantinho. Pra onde eu for, eu quero voltar pra aquele lugar. Sim. Entendeu? Sim. Então eu quero tudo da melhor forma, eu quero tudo no lugar, sabe? E aí você tem que ficar pedindo. Isso cansa. E por isso você fala, não, vou pagar pra fazer. Porque daí você quer evitar o quê? Mais um desgaste de você ter que pedir de novo, a pessoa falar, vou fazer, não faz. E, no final das contas, continuar brigando. Não, mas o que a gente tem que entender, gente, o que a gente tem que entender é que o homem, se fosse só ele no mundo, era cinza e preto. Sim. É a mulher que põe o tapete, e aí quem que tem que lavar o tapete? Na visão do homem. A mulher quer um tapete colorido, o homem não, ele passa no chão de boa, entendeu? Nós, gente, a gente que põe o tapete, quem vai lavar? Somos nós. Eu tinha guardanapo branco, daquele que eu ficava... Hoje eu olho e falo, gente, pelo amor de Deus, eu quero guardanapo branco. Você entendeu, gente? A gente cumpre. Gente, se a gente parar de culpar os homens de tudo que a gente cumpre, vamos falar, quero um sorvete de chocolate, acabou. Quero um sorvete de chocolate. Não sei qual sorvete que eu quero, amor. O amor vai falar, eu quero um de bocaiúva e você se vira, gente. A gente quer tanta autonomia, mas a gente não tem vontade própria. A gente fica naquela dependência do outro. Eu vejo sabe? assim, pela minha criação, né? Minha mãe foi mãe de 4 irmãos homens e de uma mulher. Eu sou filha, mulher e laço de família de 4 homens, né? Então eu cresci num lar de homens, né? Então eu sei, eu sei como é que os homens pensam, sei como eles ajudei minha mãe, fui empregada de mão mesmo, ajudei minha mãe durante a minha infância, minha adolescência. O meu modelo de mãe sempre foi uma mulher com valores tradicionais, mas com um modelo de presença fisicamente de uma mulher moderna. Minha mãe estudou, foi trabalhar fora, sempre falou, minha filha, cresça, estude, compre seu apartamento, seu carro, para você não depender de ninguém. Não é de homem, não é de mulher, para você não depender de ninguém. Então, assim, e sempre falou para meus irmãos, não façam com os outros o que não quer que façam com a sua irmã. Então, eu cresci num lar imbuído de conceitos e de pensamentos conservadores. Sim. Só que a minha mãe sempre me colocou na base de igualitário. Ela é mulher, mas ela merece o espaço dela, né? Ela tem que trabalhar, ela tem que ter a faculdade dela, tem que ter o carro dela, tem que ter o apartamento dela. Tanto é que eu me formei com 24 anos, com 25 anos tinha meu carro e meu apartamento. E minha mãe viveu e esteve comigo usufruindo de todas essas minhas conquistas. Coisas que ela, infelizmente, não teve a oportunidade de conquistar tão jovem, ela conseguiu viver isso comigo, vivendo esse progresso e celebrando essas conquistas junto comigo. Sim. E meus irmãos também conseguiram ver tudo isso, né? Então, assim, eu sempre tive conceitos que a minha mãe, ouvi minha mãe fazer da cozinha, da sala do quarto para os meus irmãos.
de respeito, de disciplina, de consideração, de responsabilidade para com as mulheres, não porque ela só era uma mulher, mas também porque eles tinham uma irmã mulher, Sim. né? Então a minha mãe, Tudo isso, a minha você mãe se casou, você escolheu uma pessoa conforme a sua mãe. não, aí assim, eu escolhi uma pessoa para casar, E aí, eu não, casei, conforme fui a feliz. sua Não, a minha Criação. escolha. Aham. A minha sua escolha. criação. É, a minha escolha. Casei, namorei 5 anos, casei, noivei, casei, depois de 2 anos tive filho, fiz minhas 2 pós-graduação, toda a minha vida foi planejada, toda ela. Vivi 14 anos casada e decidi separar agora. Então, assim, e eu não culpo a minha mãe quem eu escolhi, porque eu deixei de escolher, porque foi uma pessoa e é uma pessoa que faz parte da minha família. Ela ama o meu ex-marido, ele faz parte da minha família hoje. Então, nós temos um conceito de família muito mais profundo do que, veio o divórcio, cada um pro seu canto. Não, Sim. ele é minha família, ele é pai do meu filho, o que ele precisar, eu estou à disposição e vice-versa. Né? Então, assim, e minha mãe por ele e eu por ele, por todo mundo. Então, assim, eu vejo que falta imbuir dentro do relacionamento, tanto das mães, nós mães modernas, passar... eu falo mãe moderna porque o meu filho tem 7 anos. E ele vai viver uma geração de mulheres que querem trabalhar, que Não, quer... e quando fala isso também, eu não vejo como mãe antiga, mãe antiga em relação, eu vejo mãe moderna, a questão de pensamentos modernos. Isso. Mas eu acho que não tem a ver com a idade. Com a idade, entendeu? tem a ver Eu acho que eu sou da mesma idade que você, mas eu também sou uma mãe moderna. Eu também penso de uma forma diferente, entendeu? Eu também separei há pouco tempo Mas ela também. tem um filho de 7 anos. Que ela 7 vai criar anos. de uma forma que eu já criei os meus. Não, mas olha de só, 40, eu 30 criei, os meus filhos têm 32 e 22. Então, Eu mas também. você acha que a forma dos seus filhos que você criou de 32 dela vai ser diferente, vai ser mais aberto. A cabeça 7 dela... anos de idade. Mas mesmo assim, gente, eu não sei. Eu acho que Ele isso já vai é muito crescer. relativo. Eu acho que isso é muito relativo. Ele já vai crescer com realmente as mulheres. Ele vai se Eu acho- relacionar com mulheres de totalmente, outra geração. exatamente. Sim, isso que eu quero concordo. Entendeu? Isso sim. O seu Porque filho- essa geração de agora é diferente da geração do meu filho. O que eu É vi, totalmente o que eu falei diferente. pra você, Ele vai ver as vizinhas. Sim. É totalmente diferente. Ela é uma mulher já emancipada, que tem tudo. A minha trajetória já é de uma dona de casa, entendeu? Então, Agora eu preciso filho preparar dela. o meu filho para que Exatamente. ele seja um homem de amanhã em que aspecto? Que respeite a mulher, que respeite a autonomia da mulher, que ele saiba que ele é o provedor, que ele precisa passar a segurança, que ele precisa constituir uma família em cima de valores que eu estou passando para ele, que são valores cristãos, né? Então, assim, eu tenho uma responsabilidade de mãe moderna, de dizer, filho, eu preciso que você entenda que a mulher, ela é igual como você, ela tem os mesmos poderes que Mas você. essa questão dos Só que somos valores, eu acho que responsabilidades diferentes. independe de mães modernas ou não. Né? Porque os princípios você carrega são da sua cultura, da sua... o respeito é independente. É independente. Né? Mas você não pode, por exemplo, o filho dela que tem 7 anos, daqui a um dia, as meninas vão estar muito diferentes. Muito. Sim. Entendeu? Então a minha criação pros meus já vai estar ultrapassada, igual eu falei. Vai. Né? Já vai estar. Não tem jeito. Se ela criar igual criou os meus. Então, esse menino, que é o meu filho, ele não vai poder ficar tão preocupado, imbuído, que se ele não trocar a lâmpada ou trocar o interruptor, ele perdeu o papel dele como homem. Não. Entende? Já vai Então, ele saber. tem que entender que o papel dele vai transcender a tarefa diária. Sim. E cabe também às mulheres que são mães de meninas trazer também para dentro dessa expansão de consciência e saber o que pedir desse homem mais provedor, desse homem acolhedor, desse homem empoderador, desse homem que passa segurança e que respeita a liberdade dela e que, né? Então, assim, esse é o homem que essa mulher moderna, dessa menina, vai encontrar, né? Sim. E essa menina também tem que estar trazendo aí os seus valores, né? De boas mães, né? Então, tudo isso vai ser responsabilidade nossa. Sim. Tudo De é trazer diálogo. pra dentro do- Eu acho que a pra nossa dentro do forma de relacionamento, falar, o diálogo, eu acho que homens e A mulheres comunicação, são- né, a Simone? comunicação está, entendeu? A comunicação que tá diferente. Porque a mulher, ela tem o dom de envolver o homem, gente. Ela tem.
Não adianta falar que não. Então, se ela sentar, falou, ó, não fez. Filho, se até amanhã você não fazer, amor, eu vou pagar, tá? Vou pagar. Eu estou te respeitando, estou te avisando. A decisão é sua. Provavelmente, às vezes até só para não pagar, ele vai tocar a lâmpada. Pode ser até que não seja. Verdade. A chave de tudo isso é as meninas do futuro terem a noção de que precisa entender que eles precisam achar que estão no controle. Já tá ótimo. Porque se eles acharem que estão no controle, vai acabar meio mundo de confusão, né? Verdade. Por exemplo, eu crio meu filho, eu tenho dificuldades nenhuma de ensinar ele atividades domésticas. Porque a minha mãe ensinou atividades domésticas pro meu irmão, né? Pros meus irmãos. Então, meu irmão lavava a louça, passava, cozinhava, fazia todas as atividades domésticas. Graças a Deus, os 4 são donos de casa. E o meu filho eu faço o mesmo pra ele. Então, às vezes, assim, eu posso abrir aquele pote, mas eu falo, filho, vem cá me ajudar a abrir esse pote. Pra ele sentir que ele é um super-herói, pra ele sentir que ele pode fazer aquilo pra mim, entende? Filho, eu preciso que você faça isso pra mim. Por quê, mamãe? Porque você, meu filho, é que é o homem da casa. Você que tem que fazer isso. Então, eu aos poucos vou induzindo ele e falei assim, não, eu que cuido da minha mãe. Eu que sou o homem da casa, eu que dou a segurança, né? Então, assim, pra ele entender que esse é o papel dele como homem, porque ele vai achar uma mulher que ele vai substituir, né? Que não vai ser eu, que ele vai ter uma mulher na vida dele, que ele vai ser o provedor. Então, eu acredito, Cláudia, que as mulheres de hoje em dia, né, preciso ter a responsabilidade de trazer isso para dentro do lar e trazer essa vida moderna, porque ele vê a mãe muito ativa, muito trabalhador, mas que precisa ele também achar uma que ele vai ser provedor, né? Porque quando tira do homem, realmente, como a minha amiga aqui falou, quando tira do homem a função dele de ser provedor, de ser o facilitador, de ser o resolvedor de problema, ele meio que dá uma perdida na identidade, o caçador, né? Porque o homem inato então, é primitivo. As mulheres têm que deixar, né? Bastaria, simples assim, com papo leve. Papo leve. Bastaria as mulheres falarem pros homens assim, eu faço tudo, eu não preciso de você pra nada, mas você é o meu porto seguro. É só isso, gente, que o homem quer ouvir. Ele só quer ouvir isso, não interessa se eu não troco uma lâmpada, é imprestável, mas se eu precisar, eu sei que é a única pessoa. E basta falar. E ele tem que fazer também, né? O homem não é aquele. Mas ele tem que ser o porto seguro, né? Porque não é noite a falar só da boca pra fora, ele realmente tem que ser o porto seguro. O homem é pouca coisa que ele exige da mulher. Então não custa, mesmo que não seja. Tô falando que ele é. Não tô falando. Eu falei, não, seu homem. Não é. Mas existe uma coisa chamada o ego, que a gente tem muito mais que o homem. A gente quer ser bonito. A mulher repara a roupa da homem, não, gente. Entendeu? Então, pouco que você fala perto dos amigos dele, nossa, você pode até falar, nossa, meu marido é feio, mas não existe homem melhor pra mim. Cara, aquilo pra ele é melhor que fazer sexo. Porque os amigos dele escutaram isso. Então quem tá bobeando, me desculpe, não é os homens. Porque a vida do homem é preto e branco, é um mundinho desse tamanho. E nós mulheres nos achamos tão... Vamos perguntar pra nossa plateia masculina como é que é isso? Plateia masculina, vem cá. Ele vai endossar tudo isso. Essa moça aqui falar, conta pra mim aqui. Ele vai endossar tudo isso. Você acha que faz sentido... É só falar pra vocês que vocês são o nosso porto seguro? Olha lá, ela tá fazendo sinal, vou te bater. Não, pra sair o áudio dele. É pra sair o áudio. Vou te falar, Cláudia. Fale. Agora eu quero te escutar, Fala que eu te escuto. O homem gosta assim que a mulher fala que ele é o porto seguro, né? Não é super na frente dos amigos que ele fala, tá vendo? Eu que mando, né, cara? É o que você falou, basta eles acharem. Acharem que manda. Pode até não ser, né? Ué. Mas eles querem só achar. Vai dar a impressão que Mas na minha opinião, que daí ele vai refletir sobre essa palavra e ele vai começar a ser, se ele não for. Vai dar o pontapé inicial. É verdade. E se falou não uma coisa for, cabe a certa. mulher também ensinar, né? Falou, meu bem, pra você ser meu porto seguro, você precisa fazer isso. Vamos, E tudo né? se resume aqui, o nosso papo leve aqui, é sobre as mulheres. Nós somos o centro do mundo. Sim. A gente gera... Termina a sua opinião aí, por favor. Plateia agora começou a aquecer. Vai lá, plateia, vamos lá. O meu pensamento é esse. Acho que a mulher moderna, ela tá ficando
tem que ter um equilíbrio ali. O Sim. homem moderno ele tem que ser um cara provedor, tudo, ele tem que fazer as coisas, mas às vezes a mulher já tá tomando esse papel. Sim. Entendeu? Às vezes a mulher já tá passando o homem. E o homem não, ele não vai falar. Não. Ele não vai chegar em você e falar, não, amor. É verdade. Deixa eu Isso que ele tá fazer. falando é muito certo. Aham. Você fez, pro homem tá tudo É. bem. Mas não E aí precisa também falar, ele se acomoda naquela situação, né? Já que ela tomou a frente, deixa ela ir. Deixa ela fazer. É, bem isso mesmo. O que mais? Fala, Matheus, tô gostando. Próximo entrevistado. Ai, Matheus. É isso, a gente tem que ter um equilíbrio. A gente não pode perder. A mulher tem que saber o papel dela e o homem tem que saber o papel dele. A gente não pode estar misturando muitas coisas. É. E a escolha também, né? Você tem condições de comer caviar, aí você casa com um que gosta com arroz e feijão, gente, fica difícil. Nunca vai dar. É, mas um dia você come caviar, outro dia você come arroz e feijão. Não fica assim, não fica. Eu A não gente, tenho ó, nenhum as problema. mulheres- Um dia eu posso comer caviar, outro dia As eu vou comer arroz e mulheres feijão. estão, as mulheres estão Tranquilamente. ganhando bem melhor que o homem. Ah, muito tá? caviar enjoa. A maioria das mulheres estão ganhando. Não, na verdade os dados falam o seguinte, para eu vou aí trazer a informação. Ela falou, as mulheres estão ganhando muito mais que os homens, como isso fosse verdade e fosse negativo. É. O fato da mulher ganhar igual os homens não tira também a autonomia dele dentro de um lar. O que precisa ser colocado sempre em pauta é isso. A mulher tem o mesmo direito. Não, sim, mas eu não falei que elas estão ganhando mais. Não tão. Assim, Ela tá ganhando menos, erradamente. Eu né? falei que elas estão ganhando Não mais. tão. Não, elas ainda ganham menos nas Ganham mesmas menos. funções Mas que os pensa homens. Na minha época, era muito menos, gente. Era É. muito. Então, Hoje, pra muito mim, menos. As mulheres estão ganhando razoavelmente bem. Sim. E mulher, quando ganha bem, ela se veste bem. Você entendeu? É prioridade bem diferente de homem. É isso que eu tô querendo dizer. Hoje, pra mim, eu vejo você ser uma empresária. Na minha época, gente, uma mulher ser empresária, ela tinha que... Nossa, você É muito admirava. top. Você entende? Era É. muito, era demais, né? Uma mulher conseguiu. Hoje não, você é uma empresária, ela é uma É, empresária. nós temos aí um projeto de lei que tramitou, né? E a Simone Tebet, inclusive, nossa ministra aqui de Mato Grosso do Sul, ela trouxe à tona isso, que as mulheres, elas nas mesmas funções que os homens, elas ganhavam menos nas mesmas funções. Sim, é o que eu acabei Então, de digamos dizer. assim, É o que eu falei. É. Então, isso foi quebrado através do projeto de lei decretado pelo governo, né? Onde é de direito da mulher ganhar o mesmo valor financeiro da mesma função no qual ela desenvolve. Sim. Para tentar trazer ali a igualdade, porque não existia. Ela fazia a mesma tarefa e ela tinha que ganhar menos do que os homens. E às vezes Então, o policial é maior do que o próprio homem que já tá naquele poder. aí não discutindo questão de potencialidade, mas sim de função, porque se você desenvolve a mesma função, porque você pode ser mais formada, ter mais preparo acadêmico, pode estar mais preparada, mas você está desenvolvendo a mesma função. Se você está na mesma função, de lei tem que ser garantido que você ganhe a mesma coisa, Sim. não menos por ser mulher. Sim. Então, quando a mulher alcança hoje a autonomia financeira, a liberdade dela nesse quesito, mostra que nós estamos caminhando para uma questão de equilíbrio. E principalmente dentro das relações, né? Ela não precisa ganhar a menos para ela ser respeitada dentro de casa. Ou ganhar a mais para ser respeitada dentro de casa. Então, assim, é esse futuro que nós esperamos. Que a mulher possa desenvolver o trabalho dela, que ela possa ser respeitada na sociedade, ter a mesma quantidade financeira e possa ter um relacionamento saudável dentro de casa, buscando equilíbrio. Em que qual que é o papel dela e qual que é o papel dele dentro de casa, numa fusão de atender a expectativa. Sim. Porque se nós trazermos aqui, é normal, é natural a mulher ir para cá, fora para trabalhar com 2, 3 filhos. Bem, se o casal combinado for assim, tá tudo bem. Se combinado for também ela ficar em casa, cuidar dos filhos e depois ir trabalhar, também tá tudo bem. Então, aqueles combinados familiares é importante dentro dos relacionamentos, né? Isso não pode se pesar, né? Eu acho que é tudo combinado, né? Tudo a criação, combinado, respeito. o respeito, o que nós iremos falar com nossos filhos, o que nós estamos falando a mesma língua para comunicar para eles o que a gente quer. Né? A questão financeira também, se um ganha mais do que o outro vai contribuir mais do que o outro, isso tudo vai ser acordado entre o casal.
Não existe uma lei, uma regra, né? Cada um tem a sua própria regra. Cada casal tem a sua própria regra. Mas durante muito tempo foi estabelecido, né? Até podemos falar, antes da emancipação da mulher, antes de todos esses direitos garantidos e agora entrando em exercício, porque uma coisa é você ter o direito garantido, outra coisa é ser a prática, né? Que temos agora o direito de salário igual, da posição da função igual, mas talvez estejamos longe ainda da prática, né? Precisamos colocar em prática isso. Essa questão da mulher ter o mesmo direito, do igual salário, da mesma posição social, isso não faz dela mais do que o homem. Sim. E nem menos do que o homem dentro da categoria de gênero, mas sim igual. Sim. Sim igual. Podemos falar que os dois são importantes. Os dois têm o seu papel Sem importante. dúvida. Os dois têm Antigamente seu as mulheres tinham que receber menos, tinham que ganhar menos, tinham que, sabe assim, para que ela pudesse manter-se no relacionamento. Eu não posso ganhar mais que meu marido, meu carro não pode ser melhor que o do meu marido, eu não posso, sabe assim, então assim. Mas porque se exigia do homem ser, a sociedade exigia. Não, é importante o homem ser Entendeu? provedor, mas Então, a mulher precisa também ter a oportunidade de buscar, se ela quiser, a autonomia dela. agora Ela não pode ela ser tá poldada conseguindo disso, isso. né? Falando em equidade salarial, né, é importante lembrar, porque ao mesmo tempo que a gente corre atrás da equidade salarial ali junto com o homem, a gente também precisa entender que existem muitas mães solos e elas também não é só para se produzir, para poder investir no conhecimento, nos estudos, mas também para sustentar os próprios filhos, porque tem muita gente que faz filho e vai embora. Entendeu? E aí ela é o volante da casa. Ou ela trabalha ou ela trabalha. Ela não tem A onde gente correr. pensa nessas mulheres e pensam nas mulheres que são mães dos pais dessas crianças que eles abandonaram, né? Porque a gente fala assim, não, até a mãe solo. Só que o cara que abandonou essa mãe solo também teve uma mãe. Sim. Que ela ensinou pra ele, que ele abandonou esse filho. por algum Na motivo. verdade, Sabe? Tudo se resume a nós. Mulheres. mas assim, eu vejo que o fato dele abandonar uma outra mulher, que nem que você falou, não é? A gente ensina, mas a sociedade, o cara vai pra sociedade e tem as escolhas dele. O fato de você ensinar e ele fazer o que é errado, ele é fruto do convívio dele, né? Mas assim, é a opção dele fazer isso, né? E se ele fizer isso, ele vai ter aí a lei, vai ter outras coisas que vão proteger essa mulher, né? Nas atribuições da criança, enfim. Mas acontece que eu, por exemplo, não posso me culpar pelos erros do meu filho. Eu ensino ele o caminho, mas ele pode ter as escolhas dele, né? Então a Sim. Bíblia fala, nós temos que ensinar o filho por onde deve andar, que ele não vai se desviar. Eu tenho fé que não. Então se eu ensino, ele vai acessar o conhecimento, vai acessar o aprendizado, vai acessar a educação, o meio que ele viveu, e ele tem a tendência a não fazer. Mas se fizer, ele tem que pagar pelos erros dele, né? E a lei tá aí para garantir isso. Então assim, não posso jogar a culpa nessa mulher que criou esse homem que abandonou esse filho. Não, sim, essa mulher Sim, criou esse homem, que ficou com essa mulher, ele abandonou esse filho. Mas o porquê que ele abandonou esse filho? Gente, o homem não abandona só porque ele é um cretino. Não é isso, existem idens problemas. Existem mulheres também, gente, que não compensa. O cara também insiste, a gente fala como se a gente sempre fosse sério. Eu acho que todo mundo conhece uma mulher que também, né, entre aspas, não é grande coisa. Que o homem também fala, pô, cara, não dá. Vou pagar a pensão ou fica às vezes... Porque é mulher, filho, é homem, mulher, mulher, filho. Quando ele larga da mulher, ele cria o filho da outra e não quer dar pensão pro filho dele, não. Entendeu? Mas ainda Então, assim o que acontece? A gente tem que ver que as mulheres continuam tendo responsabilidade, porque houve uma separação, não é só de um, gente. Se ele espancava ela escolheu errado, ou foi alguma coisa do destino que aconteceu isso, porque ela, então, saiu fora do relacionamento, levou os filhos. Como hoje em dia, antigamente não tinha, mas hoje tem mãe que entrega. Eu tenho uma filha que entregou. O pai é melhor. Antigamente, se fizesse isso, meu Deus do céu. Era uma, né, não valia nada porque abandonou. E não é assim. Tem homem também que é capaz de criar o filho. Igual. E por algum motivo abandonou aquela mulher. Entendeu? Tem mulher que chantageia, fala, não, você não pagar a pensão, você não vai ver seu filho. tudo Então, volta na mulher que cria, né? O mundo é em torno da gente, é 360.
Ou você é 51% ou você é também mãe dos 49%, né? Então você é 100%. Ou você é a mulher ou você é vítima do sistema, né? Então tudo volta pra mulher que tá educando, né? Sim. Educando as mulheres e os homens, né? Sim. Mas a gente vê muito essa questão da dificuldade da criação do futuro, de trazer ali a consciência do homem enxergar essa mulher moderna, de enxergar essa mulher moderna não como uma competidora, não como uma rival, mas como uma mulher aliada a ele, com princípios que queira crescer juntos, respeitando a liberdade. Respeitando, isso. Respeitando a liberdade dela. Então, se nós, mulheres, somos mães de homens, precisamos trazer essa consciência para ele de que ele precisa buscar na sociedade uma mulher nesse modelo, né? E as mães de meninas, mães de mulheres, também precisa trazer para dentro da sociedade que a mulher sim tem que ter autonomia, tem sim que buscar a independência, mas também tem que trazer aquele homem para que ele traga segurança, seja o provedor, e que os atributos dele de homem não vai ser tirado por ele não trocar uma lâmpada ou carpir um quintal, ou trocar. Os atributos dele como homem transcende tudo isso, né? Sim. Transcende no apoiar a mulher e ajudar a criar os filhos, ajudar a educar. Sim. E não simplesmente com tarefas diárias. Sim, gente, foi muito bom, né? Foram pensamentos diferentes, ideias diferentes E tudo que se complementam na realidade, né? São fases diferentes, idades diferentes, Queremos mas na a mesma realidade coisa. queremos a mesma coisa. Estamos buscando a mesma coisa. Então, eu quero agradecer a presença de Adorei vocês. o bate-papo. Foi muito bom, foi um papo leve, Adorei, apesar adorei. Se não for assim, de... cada É vez com a sua lógico, opinião, vai ser, as ideias se complementam. E a faixa etária de idade que trouxe o maior contraponto do programa, eu acho, porque eu tô numa fase dos 7 anos de idade, meu filho tem, né? Ela já tem a idade de ser minha mãe, já também teve uma fase de uma experiência que é totalmente certa dentro daquilo que ela tá trazendo, né? Da Sim. dificuldade dos homens estar na sociedade, porque ela criou homens. Sim. Então essa faixa etária de idade e esse tema só acrescentou, porque deu para quem tá assistindo a perspectiva real de cada uma. De cada uma. E a experiência real de cada uma, que eu acho que como muito enxerga, legal, né? como vocês trouxeram a experiência rica de vocês, que acrescentou ainda mais a esse bate-papo. verdade. Adorei. Muito bom, gente. Obrigado, os patrocinadores, lembrando dos patrocinadores, Tudo gente. bem. Sem eles nós não estaríamos Sem eles não estaríamos aqui. Então temos Psique é Leve, né? Uma clínica de psicologia. Então, pessoal que tem aí, que está escutando a gente, que de repente tá tendo um problema aí de relacionamento com os filhos, tá tendo problema de relacionamento com os irmãos, não sabe como educar esse homem, né? Essa mulher moderna tá com dificuldade de educar, procure a Psique é Leve. Lá a gente pode estar te ajudando nisso, contribuir para que você tenha uma educação mais saudável com os seus relacionamentos. Além disso, nós temos a Vanessa Vida. Conhecem Vanessa Vida, endócrino? Ela é uma médica, né? Tem pós-graduação em Eu vi algo medicinas dela na rede integrativas. Ela veio aqui já no programa. Ela é ótima, faz uma reposição hormonal. Para quem quer também emagrecer, agora pode também fazer um tratamento com a doutora Vanessa de várias sessões. Ela vai lá, faz um procedimento com você, acolhe, faz um exame de sangue e depois ela regula o hormônio de acordo com o seu exame de sangue. Olha que legal, que bacana, né? Então, todos esses patrocinadores que estão aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo, gente. Até nossa próxima segunda-feira com podcast e com plateia. Beijo grande.